Vamos falar de mercado de trabalho, mas o dado, meus amigos, infelizmente, não é nada animador não, viu? De acordo com a SEI, que é a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais aqui da Bahia, a taxa de desocupação em Salvador e região metropolitana, isso nos últimos 12 meses, aumentou de 18,2% para 23,7%. Significa que, nesse período, quase 90 mil postos de trabalho foram fechados em Salvador e cidades da região metropolitana. E se a gente pensa na Bahia como um todo, o número também é alarmante. Cerca de 1 milhão de pessoas estão fora do mercado de trabalho. E você sabia que quanto maior o número de trabalhadores demitidos, maior também é o número de processos na Justiça? Segundo o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, de janeiro a maio desse ano, as varas de trabalho da Bahia receberam 47.950 novos processos trabalhistas. Tem sido uma relação direta, mas afinal, quais são os direitos do trabalhador que é demitido? O que acontece com aquela empresa que, por acaso, não paga ao trabalhador os seus direitos, né? É o que vamos saber agora com o nosso convidado de hoje aqui no estúdio, o juiz do trabalho, doutor Luiz Medrado. Olá, doutor, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Como vão? É um prazer tê-lo aqui. Prazer muito grande. Bom dia. Bom dia. Eu, inicialmente, agradeço o convite. E estou encantado com a maneira como vocês apresentam esse jornal pela manhã, trazendo a todos um ar positivo, grandes esperanças, mesmo num quadro que enfrentamos nesse momento. Tá bom, muito obrigado. Obrigada, Ficamos doutor. gratificados com suas palavras. A minha primeira pergunta é a seguinte, doutor. As empresas, elas podem alegar crise financeira aí causada por esta crise econômica para protelar o pagamento dos direitos, ou seja, para empurrar um pouco para frente o pagamento dos direitos daquele trabalhador que é demitido sem justa causa? É necessário que se exponha a população, a sociedade em geral, e eu digo isso, me refiro tanto aos empregados quanto aos empresários. A Justiça do Trabalho, ela se situa como uma instituição, e ela é uma instituição neutra, especializada e de amplo acesso à população. Isso explica o número imenso de processos que são carreados à Justiça do Trabalho. Em verdade, essa expressividade de números, ela, de certa forma, representa a confiança que a população nutre nessa instituição, que tem respondido de uma maneira, eu posso dizer, extraordinária ao longo desses 70 anos de existência da Justiça do Trabalho. Com relação à crise, é preciso dizer o seguinte: as relações entre empregados e empresários, na maioria das vezes, é uma relação saudável. Ela se parece muito com a relação familiar, menos do que a relação contratual que nós conhecemos. Nesta contingência, nesta relação, haverão fatalmente litígios. Esses litígios, como são, se não fossem resolvidos, seriam perniciosos à própria estrutura econômica do país, eles são trazidos a um órgão neutro, que é a Justiça do Trabalho. Nesse caso, que é um caso tormentoso, das empresas que, porventura, em dificuldades econômicas, e aqui vem a sua pergunta, elas não são capazes de honrar com, eu não digo só a rescisão, mas outros direitos trabalhistas, inclusive em curso do contrato, e não necessariamente com a rescisão, a Justiça do Trabalho tem a possibilidade de reunir estas duas partes numa mesa de audiência, acompanhado cada uma delas dos seus advogados, e presidir-se, entabular-se uma solução. Se esta solução não for uma solução conciliada, ainda assim será uma solução na sentença. E a sentença trabalhista, ela tem o viés da pacificação. Há, de certa forma, um mito, e eu aqui posso dizer francamente, de que a Justiça do Trabalho é protecionista. Ora, as leis do trabalho é que estabelecem uma proteção natural, porque se trata da disponibilidade de um empregado à sua própria existência disposta em favor de uma atividade empresarial. E, por outro lado, a preservação da estrutura da empresa que abriga todos os demais empregados ao seu redor. Agora, doutor, de um lado a gente tem um trabalhador que
tem que receber o direito da empresa que alega, por exemplo, não ter o dinheiro para pagar. No caso, o não pagamento das verbas rescisórias estão no topo da lista dos problemas nesses processos. Corretíssimo. Como é que faz num caso desse? Penhora o bem da empresa? Como é que procede? Para que o trabalhador tenha o direito honrado, né? Perfeito. Diante de um inadimplemento, esse é o termo técnico que nós utilizamos, inadimplemento das obrigações trabalhistas, na hipótese de não se chegar a um consenso com relação às condições de pagamento, fatalmente haverá uma sentença condenatória e desta sentença condenatória uma execução dentro das possibilidades que a empresa tiver em termos de patrimônio. Repriso que o momento antes de uma sentença é a presença perante o juiz do trabalho. Essa presença é algo singular e que deve ser levada à sociedade. E eu digo por que singular? Porque dificilmente, numa sociedade estratificada como a nossa, existe a chance do empregado estar perante o empregador, na presença dele. E isso é um momento que tem um valor muito grande para essa harmonização. Isso que o senhor fala é fundamental, porque não é interessante para ninguém que a empresa passe por essa situação. Não é interessante para ela, não é interessante para o fornecedor, muito menos para o trabalhador, né? O ideal, como o senhor fala, é sempre a pacificação. E chega uma pergunta aqui que eu quero fazer para o senhor, que é a seguinte, ó. O Gessé Ricardo, ele fala o seguinte: gostaria de saber qual é o prazo real, né, o prazo legal que a empresa tem para fazer a homologação se o funcionário, ou seja, logo após a demissão desse funcionário. O prazo é de 10 dias. 10 dias que se conta a partir do ato da demissão. Isso está previsto no artigo 477 da CLT, parágrafo 6º, e é algo que já está pacificado, esse é o prazo. Não homologou em 10 dias, o que é que faz o trabalhador? Na impossibilidade ou a não homologação ou não pagamento em 10 dias implica numa multa que será cominada sobre, que representa sobre o valor da última remuneração do empregado. Há uma multa nesse sentido. Em audiência, se uma questão como essa vier a juízo, a lei também determina no artigo 467 da CLT que deverá o empregador pagar as parcelas que não forem controvertidas em mesa de audiência. É a chance que se possui para pagá-las sob pena, além daquela multa, de 50% do valor dessas parcelas que não há controvérsia sobre elas. Repriso, o momento na Justiça do Trabalho é de se chegar a uma possibilidade de, espontaneamente, se verificar possibilidades do pagamento, inclusive em algumas parcelas, tendo o empregado consciência de que a própria empresa em que ele trabalhou enfrenta dificuldades de fazer esse pagamento imediato. Tem uma pergunta também que chegou aqui, mas a pessoa não se identifica. Diz que a empresa em que trabalha não deposita o FGTS desde janeiro. O que fazer num caso desse? Bom, inicialmente, a primeira providência é verificar com a própria empresa o que está acontecendo. Se isso é um caso singular desse funcionário ou, que esse seria o pior caso, se trata de algo generalizado. Se for algo generalizado, ou seja, com todos os empregados, isto é um aviso de que essa empresa ingressa num caminho de dificuldades. Recebemos aqui no estúdio, nesta segunda-feira, semana começando, o Dr. Luiz Medrado, juiz do trabalho, a quem a gente agradece. E lembrando, o Jornal da Manhã, o seu parceiro de todos os dias, é um momento ainda conturbado para a nossa economia, mas a gente segue firme acompanhando aí os assuntos que dizem interesse e dizem respeito diretamente ao trabalhador. Doutor, obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigada, doutor. Bom dia para o senhor. Eu agradeço muito, muito obrigado, sucesso. Bom dia. Chegou a hora da nossa